companheira de hoje é Márcia, que é lá do Seara do Bem, nossa casa co-irmã aqui próxima. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre bom vir aqui visitar os amigos, os companheiros, né, de trabalho e tarefa. Porque somos todos companheiros, amigos, irmãos, como diz a música, né? Então a gente está sempre um pouquinho trabalhando aqui e ali, contribuindo. Hoje a gente vai trazer algumas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E a gente já conhece a passagem de Jesus, a gente sabe o que ele falou nessa época, mas a gente vai voltar um pouquinho antes. Vamos voltar um pouquinho antes de Cristo, vamos lá mais ou menos a 2100 antes de Cristo, quando surgia na face da terra, né, os primeiros patriarcas do povo hebreu, começando por Abraão, 2100 a.C., já trazia no seio daquele povo a ideia de um Deus único. Já tinha colocado aquela semente, né, que iria realmente dar a ideia de um Deus único. Então a gente tem os patriarcas do povo hebreu, né, e a gente traçando essa linha do tempo, né, que a gente vai lá em Abraão e vamos chegar até os dias de hoje, a gente vê o quanto esse capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho, ele mostra um projeto de espiritualização do planeta Terra. Passa por todas as revelações que surgiram para trazer para a gente essa ideia que a gente tem hoje de lei, de justiça, de Deus. Mas vamos voltar no tempo de Abraão. Vamos relembrar as tribos de Abraão, como as coisas funcionavam naquela época. Eram separadas em tribos, havia uns patriarcas. A gente pode citar Abraão, Isaque, Jacó, Josué. Foram todos patriarcas que trabalharam em torno daquele povo, do povo hebreu, que originou os judeus que a gente conhece. Lá em 2100 a.C., Abraão já trazia as leis, já trazia um projeto, né, para a regeneração daquele povo. E a gente via o quanto ele era um homem temente a Deus, obediente ao Deus que ele acreditava, ao Deus que ele levava para o seu povo. E a gente vê o quanto esse povo era unido em torno da sua crença. Por volta de 1750, mais ou menos antes de Cristo, houve uma terrível seca que atingiu a Palestina, como os historiadores. Nessa época, né, o povo hebreu foi obrigado a sair, deixar essa região e buscar lugares mais prósperos. Eles foram parar no Egito. Era o local onde era mais próspero, então eles precisavam sobreviver. Então eles foram parar no Egito. Viveram no Egito aproximadamente 400 anos, até que perseguidos foram escravizados pelos faraós. Aí isso quase todo mundo aqui sabe, né? A gente não vai dar detalhes da história, só para a gente ter uma ideia de uma linha de tempo de como as coisas acontecem. O povo hebreu é escravizado. Por que os faraós fizeram isso logo com o povo hebreu? Era um povo temente a Deus, né, que tinha uma fé ao seu Deus, e não era um povo guerreiro, vamos dizer assim, era um povo mais tranquilo, mais ameno. Então foi muito mais fácil os faraós transformá-los em escravos, né? Lógico que tinham o seu lado também revolucionário, mas a maior parte do tempo eles eram um povo mais pacato. Moisés, que já aparece Moisés nesse contexto, mais ou menos 1250 a.C., ele veio com todas aquelas ideias, né? Um hebreu criado pelo faraó, né? Que recebeu todos os ensinamentos, toda a cultura do povo egípcio e toda a bravura de um guerreiro. Então juntou o que havia de necessário para a primeira revelação de Deus, que foi Moisés, trazendo no bojo da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua mediunidade, a ideia do Deus único, a certeza do Deus único, que o Deus que ajuda, mas que pune,
Nessa época, Moisés retira o povo hebreu da escravidão do povo egípcio e retorna para a Palestina, mais ou menos 1250 a.C., como a gente já falou. E o que a gente vê nessa primeira revelação? A gente vê Moisés trazendo uma lei civil e uma lei religiosa, uma lei moral, muito arraigada na obediência a Deus, um Deus que ainda punia, que ainda sacrificava o seu povo se ele fizesse o mal, se atuasse de forma errada perante as leis. E as grandes leis que ficaram até hoje é a lei do primeiro testamento, dos 10 mandamentos. A gente lembra dos 10 mandamentos? Lembramos? Lembramos? Vagamente, né? Todo mundo sabe que tem os 10 mandamentos do Evangelho segundo o Espiritismo? Tem. O primeiro capítulo, o primeiro item fala dos 10 mandamentos. E a gente vai relembrar os 10 mandamentos aqui. O primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu ou embaixo sobre a terra. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Quinto mandamento: não matareis. Sexto: não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem sua serva, nem seu boi ou qualquer coisa que lhe pertença. Dentro das necessidades daquela época, mas muito atual às nossas necessidades de hoje. Honrar pai e mãe, não cometer adultério. Se a gente for destrinchar os 10 mandamentos, que não é ideia de hoje, isso pode ficar para outra palestra, falar só sobre os 10 mandamentos, a gente vai ver o quanto a gente ainda necessita se debruçar sobre essas leis para que a gente realmente possa entender o que elas trouxeram de mudança para a gente. Então a gente começa a se perceber. E Moisés? Moisés trouxe uma legislação, ele era um exímio legislador. Ele conhecia muito bem de lei, ele conhecia muito bem da forma como se colocar perante o público, perante o povo. E ele escreveu as leis civis, que estão no livro do Pentateuco, do Antigo Testamento, conhecido como Torá, composto por 5 livros: a Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que compunham as leis civis que Moisés colocou para aquele povo. Eram leis civis, no entanto, eram designadas como leis de Deus, leis divinas. Não tinha como ser diferente. Aquele povo jamais aceitaria uma legislação vinda de um homem igual a eles. Eles necessitavam dessa origem divina da lei para poder aceitá-la como necessária para a sua evolução. Então, era o que se tinha para regenerar aquele povo naquele momento. Em Levítico, em Números e em Êxodos, as leis foram traçadas. Tudo que se poderia fazer, não é? As normas da pureza, da impureza, a santidade, o calendário religioso, está tudo colocado nesses livros. As normas de legislação que regularizavam a religião, está tudo explícito nesses livros. A Gênese trazia a criação do mundo, explicando como o mundo surgiu e tudo mais. E as leis estão em Êxodos, Levítico e Números. E Deuteronômio continha, e contém até hoje, né,
os discursos de Moisés para o povo no deserto. Todos os discursos que Moisés fazia foram anotados em Deuteronômio para a posteridade, para que os descendentes do povo de Israel pudessem saber o que o legislador pensava, como o legislador, que foi Moisés, conduzia seu povo. Porque Moisés nunca chegou a entrar na Terra Prometida, ele desencarnou antes. Então a gente vê o quanto essa lei que Moisés trouxe para a gente, apesar da gente achar uma lei bárbara, né? Olho por olho, dente por dente, não é? Se machucou, arrancou o dedo de um, vai arrancar o dedo do outro também. Se cortou a mão com a espada, vai ter a mão cortada pela espada também. Era mais ou menos assim, olho por olho, dente por dente. Mas era uma grande evolução. Uma grande evolução da legislação da humanidade. Vou fazer aqui, né, pegar um grande professor de história que eu conheço, que também é palestrante espírita. Um belo dia ele falou assim: vamos lembrar nas tribos antes de Moisés, antes de Abraão, lá nas tribos mesmo. Nessa época, as coisas aconteciam dessa forma, dizia ele. Eu era a líder de uma tribo. A nossa companheira aqui era a líder da outra tribo. Um belo dia, alguém da minha tribo exterminava alguém da tribo dela. Pela lei, ela tinha direito de dizimar toda a minha tribo. Toda a população que eu liderava, ela tinha o direito de dizimar. Ou na época de Moisés, já não era mais assim, as tribos já eram diferentes, né? As legislações eram olho por olho, dente por dente, era a mesma coisa. Se cortava o braço, tinha o braço cortado, e assim sucessivamente. Então olha como a legislação foi evoluindo, olha como a população e a humanidade já foi enxergando as leis de outra forma. Falando em leis, a gente abre um parêntese aqui para falar sobre essa transitoriedade da lei humana. Vamos voltar para o nosso tempo. Vamos parar lá em Moisés e vamos fazer um parêntese para a gente. Transitoriedade das leis humanas. Kardec pensou nisso. Kardec avaliou muito sobre as leis e legislações humanas na época, e ele não deixou de questionar a espiritualidade do Livro dos Espíritos sobre a transitoriedade das leis humanas. Lá na questão 616, ele perguntou o seguinte: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será que hoje eu já posso fazer o que era proibido algum tempo atrás? Ou ao contrário, né? Então, o questionamento de Kardec começa assim, e a espiritualidade responde: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas que ainda são. As de Deus, as leis de Deus, essas são perfeitas. Então a gente vê, Deus não se engana, as leis são perfeitas. Nós, que ainda somos rebeldes à lei de Deus, não é a característica dos espíritos que vivem no planeta de provas e expiações, rebeldes às leis de Deus, não é? Queremos fazer uma legislação ao nosso jeito. E a gente acaba se enganando. Mas esse engano é providencial para o nosso aprendizado também. Então a gente vai modificando as nossas leis, nós vamos nos melhorando. Nós vamos conduzindo o nosso raciocínio para um momento melhor. E nesse momento, a gente começa a pensar um pouco de ética e um pouco de moral. O que seria moral? Está lá no Livro dos Espíritos também, resumidamente, é as regras de bem proceder. As leis de Deus. As regras de bem proceder. E o que seria a ética? A ética é a minha avaliação crítica dessas regras. Ou seja, se eu sou rebelde a essas regras, qual vai ser a minha avaliação crítica? De revoltado. Eu vou querer fazer diferente. E a partir do momento que eu faço diferente, vejo que as consequências não são boas, eu vou me reformando, eu vou me melhorando. E a minha visão ética perante as normas de bem proceder vão evoluindo.
E assim que o pensamento humano, nas legislações vigentes, vão melhorando. Muito já se melhorou. As nossas leis hoje são muito melhores do que 50 anos atrás, 100 anos atrás. Muito melhor. Nós vivemos com muito mais facilidade hoje em dia do que algum tempo atrás. Mas Kardec continuou questionando a espiritualidade sobre as leis. Lá na questão 795, ele perguntou qual a causa da instabilidade das leis humanas. Por que isso acontece? E ele respondeu, dentro do que a gente já falou, a espiritualidade respondeu que a proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, ou seja, que o nosso senso ético perante essas normas de boa conduta vão melhorando, a gente vai vendo mais justiça, melhores condições, a gente vai modificando as leis, se torna indispensável a modificação das nossas legislações. Isso é a lei de progresso, não tem como a gente escapar da lei de progresso, ela é fatal para todos nós. E na questão 797, Kardec também questionou: como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas, diz a espiritualidade, e pela influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Vamos lembrar de Moisés? Moisés influenciou a legislação. Moisés trouxe uma legislação mais coerente com a época. E quantas outras pessoas foram influenciando a legislação atual? O nosso direito penal ele é baseado nas leis de Roma, do Império Romano. Olha quanto Roma contribuiu para a legislação mundial. Muito contribuiu. Então, pela influência de pessoas que estão aqui, não é? E pela força mesmo da mudança das coisas que são necessárias, guia a gente na senda do progresso. E a espiritualidade fala assim, muitas o homem já reformou e muitas outras reformará. Espera, ou seja, tudo a seu tempo. Não vamos querer atropelar o caminho, Hoje temos as leis, a legislação que necessitamos, que merecemos. Então, que às vezes a gente começar a reclamar, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar. O que o meu pensamento pode contribuir para melhorar essa ambiência e para que os espíritos, irmãos, companheiros que estão com a tarefa da legislação possam realmente trabalhar para o bem da humanidade. Isso também compete a gente. Em vez de criticar, vamos orar por eles, para eles que possam ter as melhores influências possíveis e fazer o melhor possível, porque é uma missão deles e não deve ser uma missão fácil. Eu não gostaria de estar no lugar deles. Então vamos orar por eles em vez de criticar. Então a gente vê o quanto a legislação melhorou, o quanto a gente vê de evolução na população e na humanidade até os dias de hoje. E com Moisés, voltando lá para Moisés, a gente vê tudo aquilo se formando, daquela legislação, aquele povo eleito por Deus, entre aspas, para trazer a terceira revelação. E a gente vem junto com Moisés os profetas. Os profetas da época de Moisés, a gente pode falar de muitos deles, Malaquias, Melquisedeque, muitos outros que estão lá no Antigo Testamento, mas a gente tem a figura de Isaías, muito bem colocado como a figura daquele profeta que anunciou de forma mais clara a vinda do Messias. E a vinda do Messias se consolidou. E nesse momento da vinda do Messias, que é Jesus, nosso mestre querido, a gente tem a segunda revelação. A segunda revelação veio para a gente com a figura de Jesus, nosso querido mestre, nosso querido amado mestre Jesus, quando ele diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, até o último ponto. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. E o que a gente pode lembrar disso? Realmente Jesus não veio destruir a lei.
a lei de Deus. Essa lei que a espiritualidade disse, né, que são perfeitas, Deus não se engana, essa lei, Jesus não veio revogá-la de jeito nenhum. Veio fazê-la cumprir. Trazer ao mundo essa ideia de Deus Pai, Deus bondoso, Deus que cuida, Deus que dá todas as oportunidades. E Jesus traz essa figura de Deus. E Ele traz uma coisa muito importante para todos nós. A aplicação da lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é importante que a gente veja que Ele veio trazer para a gente, né, essa ideia, essa necessidade de que a lei de Deus fosse cumprida e praticada sobre toda a terra. Ainda estamos nesse processo. Quando Jesus veio até nós, Ele veio ensinar a gente que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. E foi muito difícil para aquele povo entender isso. Como é que a verdadeira vida não está aqui? Que reino dos céus é esse? Então a incompreensão do povo na época foi muito grande. Mas Ele mesmo disse que não trouxe tudo. Não tinha condições de falar sobre tudo. Mas que rogava ao Pai que trouxesse o Consolador prometido. No momento em que a humanidade, no momento em que todos estivéssemos em condições de entender ou de começar a compreender essa paternidade divina que nós temos. Então, a gente vê que essa reformulação da humanidade começada por Jesus e que teve que aguardar o desenvolvimento da ciência para que se pudesse começar a sua concretização, porque a regeneração do nosso planeta, ela começou com Jesus vindo até nós, encarnando entre nós. Ali começou a regeneração do planeta Terra. E está até hoje. As ciências, elas deveriam, se desenvolver, o desenvolvimento do pensamento humano tinha que acontecer para que muitas outras coisas pudessem acontecer, para que muitas outras coisas pudessem ser reveladas. E nesse momento em que a ciência contribuiu muito para o desenvolvimento do pensamento humano, vamos lembrar no século das luzes em Paris, quando Kardec aqui esteve entre nós, toda a revolução industrial, o surgimento da eletricidade, tudo isso foi muito importante para que a terceira revelação, o Consolador prometido, aparecesse junto à humanidade, que é o Espiritismo. O Espiritismo, a codificação espírita, vem trazer para a gente essa revelação, trazendo esses princípios da doutrina espírita. Em 1857, com a divulgação do Livro dos Espíritos, se torna pública todas as informações trazidas pela espiritualidade e codificadas e organizadas por Kardec. Foi um avanço, foi polêmico naquela época, muito polêmico. Hoje a gente lê muitas coisas do Livro dos Espíritos e acha normal. Principalmente a primeira parte, que é a parte mais científica do Livro dos Espíritos, muitas coisas a gente lê e compreende. Início do século passado, onde a eletricidade era coisa raríssima entre nós. A Revolução Industrial estava começando a acontecer. As máquinas estavam surgindo. O trabalho estava começando a se organizar. As ciências tinham ainda uma visão um pouco deturpada de algumas coisas. Imagina compreender aquilo naquela época. Imagina a coragem desse espírito, que foi Kardec, de trazer esses conhecimentos à tona para a humanidade inteira. Olha como foi importante todo aquele desenvolvimento, todas as guerras, todas as revoluções que passou na época da Europa e em todo o mundo, para que o pensamento humano pudesse estar em condições de receber essas informações. A gente passou pela época da Idade Média, depois de Cristo, a Idade das Trevas, onde o pensamento humano novamente se perdia naquele torvelinho de poder, de religião.
E novamente vem a possibilidade da gente respirar. Foi muito difícil compreender e entender aquele momento, mas graças a Deus, aqui estamos todos nós, falando de doutrina, tentando compreender a doutrina espírita, tentando compreender essa nossa existência enquanto espíritos imortais que somos. E a doutrina espírita traz 5 princípios básicos que a gente acha em toda a obra do Pentateuco. Que é a existência de Deus, Deus Pai de amor e bondade, que é a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do meu Pai, e a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade surgindo, aclarando os horizontes, trazendo uma compreensão, uma visão diferenciada da nossa existência enquanto espíritos imortais. Então, o Espiritismo é a terceira revelação. Esse divisor, né, que traz para a gente ampla visão do que acontece. É uma ciência que veio revelar para todos nós, através de provas irrecusáveis, né, essa relação, essa existência do mundo espiritual e essa relação contínua entre os dois planos. Tirar o maravilhoso e o sobrenatural disso, isso é uma lei da natureza. Está regido nas leis de Deus a comunicabilidade com o plano espiritual. E ele traz isso. E a gente vê que o Antigo Testamento era personificado na figura de Moisés, né? O Novo Testamento personificado na figura de Jesus, nosso mestre amado. E o Espiritismo não tem personificação. São as vozes dos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, que trouxe todos esses ensinamentos para a gente. Então é um conjunto, essa inteligência desses espíritos que vem nos auxiliar. E nada ensina de contrário o que o Cristo nos ensinou. O Espiritismo não fala nada ao contrário. Nada, mas ele desenvolve, né? Ele completa, ele explica para a gente de forma lógica o que era muito alegórico para a gente compreender. Ele veio cumprir o que o Cristo anunciou, que é a regeneração, a continuidade, no acelerar a regeneração do nosso planeta, né, que se prepara para o reino de Deus sobre a terra, ou seja, o cumprimento das leis de Deus em nossos corações, implantar o reino de Deus em nossos corações. E a ciência e a religião, elas são essas duas alavancas que faz com que a gente progrida, que busque o progresso incessantemente. Essas leis têm o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem se contradizer. O que a gente vê de contradição é nosso, é humano, somos nós que criamos. Mas um dia tudo isso vai melhorar. Quanto a gente vê a ciência já confirmando tantas coisas, já dizendo que realmente há possibilidade de, ou que existe realmente esta necessidade, esta possibilidade. Então a gente vê o quanto é importante a ciência estar próximo da gente, trazendo todas essas informações. Nesse capítulo 1 há uma mensagem intitulada Nova Era. É trazida por um espírito que ele se denominou um espírito israelita. É a primeira instrução dos espíritos, o item 9. E ele dá um fechamento, vamos dizer assim, dessa compreensão desse projeto de espiritualização do planeta Terra. Ele diz, esse espírito, que o povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas tudo o que eles trouxeram. E as vicissitudes desse povo, tudo o que eles passaram, foi necessário para chamar a atenção, para fazer com que a humanidade acordasse, chamar a atenção, todo aquele sofrimento, aquela escravidão, aquela romaria, rumo à Terra Santa. Isso tudo foi muito difícil naquela época. Moisés passou por grandes dificuldades, né, para conseguir manter aquele povo unido, né, numa educação,
condizente com a realidade deles. Então, olha a dificuldade, né? Mas foi importante porque impressionou, porque fez cair o véu de muitas coisas que estavam ocultas naquela época. E esses mandamentos que Moisés deixou para a gente tem o germe da mais ampla moral cristã, afirma a espiritualidade. Então, o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi o iniciador da moral do amor, né, do amar a Deus sobre todas as coisas, da moral evangélico-cristã. Né? E a gente fica imaginando quanto Jesus era ético. Porque ele não revogava as leis. Ele fazia com que a humanidade tivesse um olhar diferenciado da necessidade. A gente lembra, né, da passagem da mulher adúltera. Olha o quanto Jesus foi ético. Olha o quanto de moralidade existe na personalidade de Jesus. Em nenhum momento ele disse que a lapidação era um absurdo. Em nenhum momento ele criticou o apedrejamento da mulher adúltera. Ao contrário, ele levou os homens a refletirem sobre aquela norma de conduta que era aplicada naquelas situações. Fazer com que os outros percebessem o quanto aquilo não era mais necessário. E não criticando, e sim fazendo compreender, trazendo razão, trazendo entendimento e um olhar diferenciado para a legislação da época. Então Jesus tinha uma ética impressionante, que faz com que a gente reflita sobre a nossa condição atual e tente ter um olhar diferenciado porque a gente está passando. Mais uma vez ele fala, é a lei de progresso, é a solidariedade comum entre a humanidade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele assevera num dos capítulos lá que todas as gerações são solidárias entre si. Vamos ver o que a gente traçou. Abraão trouxe a formação daquele povo, auxiliou, foi solidário com Moisés. Moisés trazendo a formatação da lei hebraica, foi solidário com os profetas. Os profetas foram solidários com a vinda do Messias, foram solidários com a lei de amor, porque compreendiam, entendiam e avisaram o quanto esse amor ia ser vivido na humanidade. E Jesus, trazendo a compreensão do Deus único, da ideia de amor, foi solidário com a nossa geração atual. Os discípulos foram solidários com as gerações futuras, né? Fazendo com que a gente hoje tenha essa visão diferenciada. Então a gente vê todas as gerações, todos os povos, todas as épocas são solidários entre si. É uma solidariedade recíproca. Então a gente não pode esquecer. E por falar em solidariedade, né? Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. A gente fala, né, de preservar o planeta, preservar o que a gente tem. Vocês sabem qual é o conceito de sustentabilidade? Existe um programa nas Nações Unidas da sustentabilidade. Vocês sabem qual é o conceito? Conceito legal de sustentabilidade trazido pelas Nações Unidas? É mais ou menos assim: dar condições para que as gerações futuras possam viver tão bem quanto nós vivemos hoje. Mais ou menos isso. Então é o quê? Solidariedade. Compreender que lá na frente, né, essa população que vai estar no planeta vai precisar sobreviver também. Nós temos que ter ações, viver de forma tal que tenhamos que dar condições para que essas gerações futuras também sobrevivam no planeta. Vamos traçar novamente e nos ver lá na frente? Essa geração futura, quem vai ser? Nós, que vamos retornar, né? E assim espero que seja, que retornemos para esse planeta, para que a gente possa contribuir e continuar com o nosso programa de elevação. Então são chegados os tempos, né? São chegados os tempos, diz o Espírito na mensagem, que essas ideias morais vão se desenvolver e vão realizar o progresso que estão nos desígnios de Deus. É uma revolução moral que a gente vive hoje. E esse desenvolvimento ele não se fará sem lutas, ele nos afirma, jamais sem lutas.
elas são necessárias. As lutas hoje não são mais entre as nações, são as lutas íntimas. As nossas batalhas íntimas, a gente tem que se vencer e dar o melhor de nós, né? O amor ao próximo, a caridade, tudo isso vai chegar, e essa maturidade através dessas crises, desses abalos, dessas discussões, dessas dissensões que existem hoje, é mais uma vez para chamar a atenção, sacudir a humanidade e ver, olha, está na hora da gente mudar. Então, quando Cristo veio até nós, quando Jesus encarnou até nós, Ele trouxe a luz viva, a luz do amor, da compreensão. Ficamos um período nas trevas de nós mesmos, nas trevas da nossa sociedade. Vivemos entre alternativas. Ficamos indo de um lado pela obscuridade, pela verdade, titubeando de um lado para o outro. Mas, assim como os profetas, na época de Moisés, advertiram ao povo sobre a necessidade de seguir as leis de Deus, hoje nós não temos mais os profetas, nós temos os nossos benfeitores espirituais. E a gente tem a espiritualidade nos alertando, chamando a nossa atenção mais uma vez para que a gente enxergue, tenha olhos de ver. E para a gente ter ideia do que é chamada de atenção atual, a gente traz esse livro muito recente, O Amanhecer de uma Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. Foi lançado ano passado. E logo no início, tem uma chamadinha de atenção que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, ó, que ao mesmo tempo que a onda de desrespeito à vida, né, que a humanidade cresce intelectualmente, mas que o desrespeito à vida também aumenta, os princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento apoiam-se na violência e uma vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. Mais à frente, ele fala o seguinte: o destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer sobre todos os aspectos considerados ultrapassa tudo quanto sucede neste gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Mais uma vez ele chama a atenção. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos escorregam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio e das drogas ilícitas. É nesse momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com um caráter terapêutico e libertador. Mais à frente, é grande, tá? Mas eu só estou tirando alguns trechinhos para a gente ver. Ele fala assim, sobre o entendimento da doutrina, o entendimento do espiritismo, né, do Evangelho de Jesus. As observâncias negativas, né, vão surgindo em respeito ao próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das sugestões ou diretrizes trazidas por alguns. Não poucas vezes essas diretrizes são inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal cristão e aparecem os partidos da grei, as dissensões infelizes, as deserções. Tudo isso vai acontecendo. E ele fala ainda. Pior ainda quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo, com o social, ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de complementação. Há mais de 2000 anos, o nosso Mestre Jesus esteve entre a gente.
trouxe o seu evangelho, trouxe o seu exemplo vivo de amor ao próximo. Até hoje, estamos tentando compreender a mensagem do Mestre. Tivemos o Consolador prometido, trazido por Kardec, trazido pela espiritualidade. Quantos benfeitores espirituais vêm ao nosso auxílio, nos socorrem. Quantos socorros, quantos auxílios são feitos nessa casa nos dias de atendimento. Ontem, me disseram que vocês ficaram aqui até tarde. Tiveram vários atendimentos. Quantos socorros, quantas chamadas de atenção, quantas possibilidades de renovação foram trazidas ontem para todos nós, para muitos que estiveram aqui. E o que nós estamos fazendo com essas informações, com esses conselhos, com essas vivências de amor? Estamos querendo fazer uma doutrina ao nosso jeito. Vamos retornar aos ensinos de Jesus e pensar o que Jesus faria, como eu deveria me comportar perante o próximo, como a espiritualidade me alerta, como a espiritualidade chama a minha atenção, porque a todo momento nós somos sinalizados das nossas necessidades de renovação e de transformação. Não vamos nos esquecer. Moisés abriu o caminho, diz a espiritualidade. Jesus continuou a obra e o Espiritismo irá concluir. Mas, para isso, afirma, não que a gente possa ouvir a voz desses nossos esclarecidos e obreiros ardentes de Jesus. Porque nós falamos, eu sou tão pequenino, como é que eu vou contribuir? Nós não somos pequeninos. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros do universo. Então, que falar, nós somos tão pequeninos, não tenha mais esse sentido para a gente. Vamos nos apropriar das nossas tarefas, da nossa missão, do trabalho que nos compete na obra da criação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não importa se a tarefa é pequena ou se é uma missão, a cada um o que lhe compete no momento. Todos nós temos algo que nos compete a fazer para a regeneração nossa e do nosso planeta Terra. Então, mãos à obra, somos todos trabalhadores do Cristo e Ele aguarda por todos nós. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Cristo, que somos nós, se perderá. Ele tem paciência e aguarda por todos nós, para que possamos despertar e buscar o que é necessário para todos nós no momento certo. Ele é um mestre paciente e bondoso, ele nos aguarda o tempo que for necessário. Que ele possa nos abençoar nesse momento, que essa espiritualidade amiga aqui presente possa abençoar a todos nós, trazendo essas bênçãos de luz e amor em nossos corações, nos fortalecendo, dando ânimo e coragem para a batalha que nós temos pela